Olá, pessoal, tudo bem? Então eu venho hoje fazer um vídeo bem simples de explicação sobre as atividades que foram enviadas do dia 3 de agosto até o dia 14, ok? Em língua portuguesa. Aqui nas orientações, então, está escrito que nós devemos responder as atividades na folha, para quem estiver imprimindo, né, e guardar para corrigirmos no retorno. Mas nós também temos o caso dos alunos que estão acessando pelo Google Classroom, que estão me devolvendo as fotos e eu já estou mandando, então, recebido e as respostas corretas. Então, mantemos nessa combinação de que vocês precisam me enviar por lá. Também coloco aqui uma orientação para que vocês guardem bem esse material, porque nós temos sempre atividades em que são desenvolvidas revisões, né? Por exemplo, essa atividade de hoje é uma consolidação de aprendizagens das aulas que nós tivemos sobre poemas, né? Que foram 2, ok? Então, nós vamos ler o texto 1, poema sobre o meio ambiente no espaço escolar. Leiam junto comigo, então. Vamos se conscientizar que o ambiente devemos cuidar, preservar e cultivar para um mundo melhor se tornar. Devemos evitar a poluição, a natureza não aguenta não. Se liga, galerinha, lixo no chão não é certo não. Assistimos um vídeo sobre meio ambiente escolar. O ambiente era espetacular. Com o vídeo, todos devem lembrar que o meio ambiente devemos cuidar. Passeamos pela escola com organização. Vimos água parada? Isso não deixe não. Vamos organizar e a pracinha limpar. Venha nos ajudar a cada dia melhorar. A nossa ação será diminuir a poluição. Vimos pouco verde, por isso, então tivemos a ideia de mais plantação, que é uma forma de evitar inundação e também fazer com que as pessoas tenham conscientização. Problemas encontramos, estratégias criamos, soluções formulamos e a guarda da limpeza criamos. Queremos ver a escola crescer e a reciclagem desenvolver, com o objetivo de melhorar o ambiente escolar. Pensando no nosso bem-estar futuro, o muro queremos terminar de pintar. Mais lugares para sentar, brincadeiras educativas para o recreio alegrar. Vamos melhorar o nosso espaço escolar e as pessoas conscientizar, tá? Esse é um poema dos alunos do 4º ano de 2008, que venceram o projeto Escola Cidadã, aí da escola. Provavelmente alguns de vocês ajudaram a construir esse poema, então quero dar os parabéns. É um poema com bastante ritmo, rimas, né? Sonoridade, então, e que fala de um aspecto que vocês acharam importante abordar, né? Então, com base no texto 1, vocês vão responder de 1 a 6. De que trata o poema, quantas rimas ele tem, vocês têm que citar 2 delas, escrever ali. A 3, detectar qual foi o problema que os autores constataram no texto, né? Qual é o problema, qual é a solução sugerida pelos autores para o problema. E aí, retomando o que a gente viu na outra aula, se há predominância naquelas palavras ali de palavras no sentido próprio ou no sentido figurado. Temos muitas palavras que não são... que não tem a explicação literal do dicionário, ou temos todas elas com o sentido mesmo do dicionário, né? Então, vocês vão retomar lá o que eu falei sobre sentido próprio e sentido figurado e escrever ali qual é a predominância nesse poema. Depois nós temos o poema 2, que se chama Identidade, que eu mandei já com uma pequena imagem, né? A prof vai diminuir. Façam a leitura aí juntamente comigo também. Dê uma pausa no vídeo, busquem o material de vocês e leiam em voz alta junto comigo. Identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque malcriado. Para mim, tem vezes que sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde, de medo e de vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa? O que pensam de mim? Eu sou quem eu sou sou assim e sou menino. Esse é um poema, então, gente, do Pedro Bandeira, que se chama Cavalgando, está dentro
do livro Cavalgando o Arco-Íris, de 1991, feito pela Editora Moderna, que fica em São Paulo. Ali tem as informações, ó, se vocês olharem aqui, nós temos as informações aqui do autor no final do texto, né? Então, só um pouquinho que a prof agora... Isso. Em que situações o eu lírico é considerado o meu queridinho? Segundo o texto, né? Vocês vão retirar dali o que vocês entenderam. Eu lírico, lembrando, é o poeta que se coloca no lugar de outra pessoa. Esse poeta, ele não é um menino. O Pedro Bandeira é um senhor já de 60 e poucos anos que escreve como se ele fosse um menino. Então, o eu lírico se coloca no lugar do outro. Lembrando lá, né, que às vezes é um homem que escreve como se fosse uma mulher, é um homem mais velho que está escrevendo como um menino. Então, o eu lírico dele está escrevendo, né? Quando que ele é o queridinho, segundo o poema, quando que ele é moleque malcriado, tá? Vocês também vão retirar do texto uma palavra que tenha sido usada em sentido figurado, que quer dizer que tenha usado num sentido que não é o mesmo do dicionário, tá? É um sentido conotativo, né? Que não é o mesmo do dicionário. Por exemplo, manga, né? Manga, fruta, manga de camisa. Nós temos várias denominações, né, que são usadas, tá? 9. Localize no texto os substantivos que se referem às palavras voador, vencedor e malcriado, tá? Quais são os substantivos, aquelas palavras que dão nome, né, às coisas, que se referem àquelas 3 palavras ali, tá? E na 10, quais são as palavras usadas para dar características às palavras cowboy e jogador? Porque agora nós vamos revisar o conceito de adjetivo, tá? Para que vocês entendam como faz aquela atividade de cima. Como nós vimos no poema Identidade, palavras como lutador e malcriado alteram o sentido do texto, né? Porque elas caracterizam cowboy e moleque. Não é qualquer moleque, é um moleque mal criado, né? Está dando uma característica para esse moleque, né? Não é qualquer cowboy, é um cowboy que luta, um cowboy lutador. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos dando características para essas pessoas. E essas características nós chamamos em língua portuguesa de adjetivos, porque elas são palavras que modificam outras, atribuindo característica. Por exemplo, eu quero aquela blusa amarela, não quero qualquer blusa, entendeu? Eu quero a blusa amarela, se eu estiver mostrando para alguém. Então, esse amarelo caracteriza essa blusa, né? Então, por isso, essa característica, as cores, elas são adjetivos, tá? Então, existem também as locuções adjetivas, que são 2 palavras juntas que equivalem a um adjetivo e dão característica. Por exemplo, gosto de bolo de milho. Não é qualquer bolo, é o de milho. Esse de milho são 2 palavras, né? Então, ela se chama locução adjetiva porque ela dá característica àquele substantivo bolo, tá? Algumas locuções também podem ser substituídas por um adjetivo só. Por exemplo, o pátio da escola, nós podemos dizer que é o pátio escolar. A água da chuva, água pluvial, né? Então, nós temos vários adjetivos que nós substituímos e fazemos um só. Então, a prof resolveu mandar menos atividade desta vez, né? Para vocês darem uma respirada e uma descontraída. Eu enviei uma cruzadinha com adjetivos, tá? Que vocês, então, vão preencher, né? Menino que tem coragem, menino corajoso, né? Então, vocês vão preencher ali de acordo com os números, tá? E as charadas. E também, na hora da escrita, vocês vão produzir um poema que descrevam vocês, né? Vocês podem botar o mesmo título do poema lá, que é Identidade, que é com quem eu me identifico, ou colocar outro, tá? Tem que ter no mínimo 2 estrofes e 8 versos. Lembrando, a maioria dos poemas que as pessoas escrevem tem 4, né? Quando a gente ensina vocês na escola, 4 versos numa estrofe. Então, aqui tem que ter pelo menos 8 versos em 2 estrofes. Estrofes tem que deixar uma linha em branco, tá, gente? Entre as 2 estrofes, ok? Até a próxima. Um abraço.